Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que rogue a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria lembrar a vocês que estão abertas as matrículas para o Colégio São Bento, uma nova divisão que foi criada especificamente para ser dedicada à educação católica das crianças e jovens. Isso é extremamente importante. Eu realmente gostaria que vocês se interessassem por isso, e se têm filhos de idade escolar, que vão lá, procurem, se informem e matriculem. Informações pelo telefone 011 3328 8797 ou 011 6447 7237 com Liege Carvalho. Eu tenho aqui recebido muitas perguntas sobre como os recém-chegados devem acompanhar o meu curso online no Seminário de Filosofia. É a coisa mais simples. Você ouça as aulas pela ordem e assista também às últimas aulas. Se você não entender perfeitamente as últimas, não tem importância, depois você vai ouvir de novo. Você vai ouvindo pela ordem, de frente para trás, de trás para frente e de frente para trás. Até que chega uma hora que junta as duas coisas. Não se preocupe muito com as últimas aulas, apenas assista passivamente e não se interrogue demais sobre elas. Preste mais atenção nas primeiras aulas pela ordem. Também quero lembrar que existe uma livraria online do Seminário de Filosofia, onde você pode comprar, não todos, a gente gostaria de indicar todos os livros que são mencionados ali no curso, colocar à disposição, mas aqueles que a gente consegue, alguma indicação de alguma livraria, nós estamos colocando lá e vocês podem adquirir pelo próprio site. Informações ou outras perguntas, escreva para o e-mail www.roxane.andrade@gmail.com. Então, outra coisa importantíssima. Está no site do Diário do Comércio o Manifesto pela Libertação Imediata de Alejandro Penha Esclusa, do qual os primeiros signatários foram o vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, e eu. Vocês procuram lá no www.decomércio.com.br e encontrarão o seguinte manifesto. Nós, abaixo assinados, intelectuais, empresários, estudantes, políticos, cidadãos conscientes de seus deveres, desejamos declarar ao público em geral e às autoridades de Caracas especialmente que nunca nos deixamos nem nos deixaremos enganar pela grotesca farsa judicial montada contra o líder oposicionista venezuelano Alejandro Penha Esclusa. Incriminado por um delito que não cometeu nem poderia ter cometido, Penha Esclusa está preso há mais de 6 meses, aguardando a audiência a ser presidida por um juiz que não esconde seu ódio ao acusado, o que é o mesmo que anunciar a sentença antes do julgamento. O próprio teor da acusação denuncia a farsa. Penha Esclusa, segundo as autoridades venezuelanas, seria o contato local de um terrorista salvadorenho, Francisco Chávez Abarca. Logo, seria ele também um terrorista. Não há evidência sequer de que o próprio Chávez Abarca seja um terrorista. Até agora, o único crime que ele comprovadamente cometeu foi o roubo de carros, pelo qual foi condenado na sua terra natal. Muito menos há qualquer prova de que Penha Esclusa tenha jamais se encontrado com esse indivíduo ou mesmo tido a ocasião de enxergá-lo de longe. O único arremedo de prova que se exibiu contra Penha Esclusa é a palavra do próprio Chávez Abarca. Mas terá ele realmente dito essa palavra? É proibido averiguá-la. Sem que seu pretenso depoimento pudesse ser examinado por qualquer observador independente, o governo venezuelano tornou a testemunha inacessível aos advogados de defesa e ao próprio juiz do processo, enviando-a a Cuba, onde se encontra incomunicável e onde qualquer declaração que saia da sua boca não terá confiabilidade nenhuma, não havendo naquele país justiça independente, nem direito de defesa, nem liberdade de imprensa. Tudo aí caracteriza uma farsa incriminatória grosseira, quase pueril, montada em retaliação ao processo que Penha Esclusa vinha movendo contra o governo venezuelano em tribunal internacional e destinada a abafar a conexão entre esse governo e organizações terroristas, conexão repetidamente denunciada e provada pelo próprio Alejandro Penha Esclusa. A prisão de Penha Esclusa é um escândalo e um crime.
Ao tornar público o nosso mais veemente protesto contra essa iniquidade premeditada e cruel, nada pedimos ao governo da Venezuela. Exigimos, em nome da decência, que desista de se ocultar covardemente por trás da incriminação de um inocente, antes que a honra da própria nação venezuelana, que não merece isso de maneira alguma, venha a ser maculada por esse episódio abjeto. O manifesto está lá e pedimos aos nossos ouvintes que o assinem. A primeira audiência do Alejandro Pérez Cruz é agora na quinta-feira. Ninguém sabe o que vai dar. Se depender do juiz, ele já está condenado desde agora, mas não se sabe como vai transcorrer a audiência. Então, meus parabéns ao vice-governador do estado, Guilherme Afif Domingos, por essa iniciativa, que eu naturalmente fui o primeiro a apoiar assinando o manifesto. Está lá no www.decomércio.com.br. Aqui, na cidade de Springfield, Massachusetts, inventaram lá mais um conjunto de leis anti-bullying. Bullying quer dizer o sujeito violento que incomoda os outros e assusta os outros. Só que o anti-bullying é para proteger, né, homossexuais. Se você fizer um bullying para cima de um cristão, de um judeu, tal, não tem o menor problema. Só não pode incomodar, né, os homossexuais. Mesmo que você não saiba que o sujeito é homossexual. Se ele for, então, retroativamente, aquilo se torna um delito de ódio. É gozado, porque no Brasil, o máximo que eles conseguiram provar em matéria de violência, entre aspas, contra homossexuais, foram 232 homicídios, ao mesmo tempo onde se matavam 50 mil outros brasileiros. E note bem, esses 232 nunca foram, esses 232 casos alegados por essa gente, nunca foram investigados por nenhum observador independente. Ou seja, qual é a prova de que esses 232 casos sejam realmente crimes de ódio anti-homossexual? Essa é a primeira pergunta. Segunda, mesmo que provasse que esses 232 casos foram, caracteristicamente, crimes de ódio, qual deles foi induzido por motivação religiosa? Qual deles, assim, diz, olha, eu li o artigo do Júlio Severo e decidi que eu queria matar um gay? Não tem nenhum caso, evidentemente, né? Ou assim, eu li na Bíblia que é pecado e decidi matar alguém. Terceira pergunta. Quantos dos assassinos desses 232 homossexuais alegadamente assassinados por essa razão eram homossexuais eles próprios e tinham algum caso a ver com a vítima? Nada disso foi averiguado. Nada, 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 nada. Então se cria um raciocínio assim, de causa remotíssima. Né? O sujeito escrever contra o homossexualismo, mesmo em termos respeitosos e gerais, cria uma atmosfera de ódio. Eu digo, mas escuta, mas peraí, como é que a atmosfera de ódio, como é que um escrito pode criar uma atmosfera de ódio e influenciar uma pessoa que não o leu? Né? Nós podíamos fazer essa pergunta. Pega os 232 assassinos e pergunta assim, o senhor é leitor do Júlio Severo? A resposta vai ser, Júlio o quê? Na totalidade dos casos, eu não tenho a menor dúvida. Né? O senhor costuma ler a Bíblia todo dia? O senhor reza? O senhor é religioso? Né? Então, a resposta, evidentemente, não. Não. Pode ter um cara que vai no candomblé, uma coisa assim, mas olha, religioso no sentido cristão não é, não. Agora, aqui, para você ver como é as coisas. Enquanto no Brasil aparece esse negócio da Anatel, né, aqui também acontece coisa similar. Veja, no caso da Anatel no Brasil, a Anatel terá acesso a todas as suas ligações telefônicas. A diretoria da empresa se faz de inocente e diz, não, mas nós não vamos ter acesso ao conteúdo das conversações, né, sem autorização da pessoa. Eu digo, e se você tiver acesso, como é que nós vamos saber? Não vamos, primeiro, não vamos saber. Segundo lugar, para você usar isso como um instrumento para ferrar os inimigos políticos do governo, você não precisa ter nenhum acesso às conversações. Basta saber com quem o cara conversa. Por exemplo, tem lá um sujeito suspeitíssimo, né? E suspeito, por exemplo, eu sou suspeito de querer mandar uma bomba atômica em Brasília, né? Então, daí os camaradas vão lá, através da Anatel,
descobre todas as pessoas com quem eu estou conversando. Né? Ou suponha que tenha um grupo, tenha um blog, né? E o blog receba contribuições. Então, vamos ver quem está contribuindo para o cara. O que você faz? Pega lá a lista dos caras que falam com ele por telefone e está ali a lista dos contribuintes. De maneira que esse negócio é um instrumento de espionagem, mesmo sem levar em conta o conteúdo das conversações. Então o negócio, como chamou aí, né, um amigo meu, isso aí é a Grampobras. É a Grampobras organizada, meu Deus do céu. E vocês não vão fazer nada contra isso? Bom, dizem que o PSDB está averiguando para saber se há risco, né, e daí vai tentar alguma medida para impedir que isto venha a ser, que a Grampobras venha a existir. Mas isso não basta. O projeto da Grampobras é criminoso, ele viola a Constituição claramente. O que tem que fazer é processar os caras, meter o filho da puta na cadeia antes que ele invente outra. Quer dizer, quando que é a história que um lado bate, o outro, assim, no máximo que faz é tirar da reta. Né? Fazer alguma coisa para evitar que aconteça. Não é assim que se faz, meu Deus do céu. Ó, quando é que vocês vão entender? Política é poder, meu filho. Política é disputa de poder. Não é uma briga de ideias, não é uma disputa de ideias. Tá certo? Não é um debate acadêmico. Né? Esses camaradas eles estão adquirindo instrumentos de poder em cima de instrumentos de poder, de maneira a poder controlar a sua vida completamente. Eles já têm isso na mão. Agora, se você não reage, vamos dizer, com força, usando o que ainda resta de justiça no Brasil, para amarrar a mão dessas criaturas, meu filho, não vai haver limite. Porque isso aí é por definição, quer dizer, o poder é auto-aumentativo por sua própria natureza. Vocês leiam aí o livro do Bertrand de Jouvenel, O Poder, História Natural do Seu Crescimento, que acaba de sair em tradução brasileira pela editora Peixoto Neto, a qual recebe aqui os meus mais efusivos parabéns. Esse livro é um dos maiores livros de ciência política que alguém já escreveu. E ele ali demonstra que, pelo menos ao longo dos 4 últimos séculos, o poder estatal, haja o que houver, ele cresce, e cresce, e cresce, e cresce. Pouco interessa se vai para o lado socialista, se vai para o lado liberal, se vai para o lado fascista. Qualquer merda que você faça, é o seguinte, o poder estatal sempre acaba crescendo. Outro dia mesmo eu estava comentando aqui nas minhas aulas que esse pessoal liberal fica falando contra o controle estatal, essa coisa toda, mas acontece o seguinte, você vê na França, no tempo do antigo regime, o sistema de pesos e medidas era um caos. Cada cidade, e às vezes cada distrito, tinha lá o seu sistema de pesos e medidas, herdado dos tempos medievais, e que para aquela cidade ou bairro era um motivo de orgulho, porque mostrava a sua soberania. Quer dizer, você entrava lá e falava, não, aqui imperam os nossos pesos e medidas, nós medimos uma coisa do jeito que a gente achar. Acontece que isso dificultava tremendamente a cobrança de imposto e limitava, portanto, o poder estatal. Ora, quando começou o capitalismo moderno, os próprios capitalistas pediram, pelo amor de Deus, para o governo uniformizar a coisa. Então entregaram ao governo da França um poder de taxação ilimitado. Os próprios capitalistas, os adeptos do capitalismo liberal. Né? Por quê? Porque era o interesse financeiro deles. Então, olha, eu conheço muito liberal que é assim, é liberal no cu dos outros, tá entendendo? Então, ele não quer que limite, né? Que o poder do Estado limite a ação dele, mas a ação dos outros pode limitar o quanto quiser. Enquanto ele está ganhando o rico dinheirinho dele, ele não liga. Quer dizer, liberal assim é fácil, porra. Agora, aqui apareceu a história de que o senador Heráclito Fortes teria sugerido ao governo de Washington estimular a produção de armas no Brasil para barrar ameaças da Venezuela, Irã e Rússia. Daí ele, mais que depressa, negou: não, não fiz isso, não fiz isso. Pô, senador, a única coisa, uma coisa honrosa que estão dizendo do senhor, se eu não tivesse dado a sugestão, mas alguém noticiou que eu dei, eu ia confirmar, dei sim, e acho que deve fazer mesmo. Tá certo? Por quê? Se Rússia e Irã podem fabricar arma na Venezuela, por que o americano não pode fabricar aqui? Ora, porra! Nós sabemos que os caras não estão lá fabricando arma para brincar de Roy Rogers, né? No intervalo da aula, eles estão fabricando arma para vir em cima da gente. Onde mais? Meu Deus do céu! Né?
Olha, o Brasil, assim, as Farc já dominam o território brasileiro. Entra e sai, faz o que quiser. Tem o monopólio do narcotráfico, vende droga para danar, tá certo? Fazendo com que o Brasil seja o único país da América Latina onde o consumo de drogas está crescendo. Está diminuindo em toda parte, só no nosso país o negócio está aumentando. Graças aqui à proteção dada pelo governo às Farc. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. E ainda tem gente que diz: ah, será? Ah, será? É o complexo do piu-piu. Será que eu vi um gatinho? Porra! Né? Então, senador, se o senhor não sugeriu, sugira. Né? Agora aqui, o pessoal fica falando assim, ah, as pessoas que. Se você, né, chama um homossexual de viado, ele está ofendidíssimo e mete você na cadeia. Mas olha aqui o que fizeram na televisão, a Comedy Central, programa cômico mais, acho que talvez de maior audiência aqui. O tal do Dennis Leary chega lá, fazendo o papel do Papa, Bento XVI, e o Papa chega e fala: Heil Hitler! Sim, eu sou a porra do Papa, pelo amor de Deus, eu sou o porra do Führer. Assim, o Papa falando: oh yeah, I am the fucking Pope, for Christ's sake, the goddamn Führer. Mas que merda é essa? Agora, ô pessoal católico, ninguém vai processar o filho da puta? Vai só reclamar, ficar, ai, me dói? Que porra é essa? Né? Agora, esse negócio da Anatel, gente, você tem que partir para medidas judiciais, porque isso é uma violação premeditada da Constituição, dos seus direitos constitucionais. Isso é um golpe de Estado, meu Deus do céu. Como é que é isso? Quer dizer, agora você tem um órgão do governo que pode saber todo mundo para que você ligou, quem não ligou, né? Agora, enquanto isso, veja você, o Obama, aqui nos Estados Unidos, inventou um negócio que é a senha única para a internet. Para você acessar a internet, você vai ter que ter uma senha dada pelo governo. Hã? Como é que é isso, porra? Quer dizer que o governo vai saber todo mundo, né? Você vai lá no seu site de putaria, ou então conversa com o seu amigo falando mal do Obama. Ah, Obama, aquele filho da puta. Tá pronto, o governo já tá sabendo o que tu falou, porra. Né? Até tem uma gravação da Rachel Maddox, que é uma mulher esquerdista, tá? Mais esquerdista que Lenin. Nem ela aguentou isso, porra. Tem uma gravação que nós vamos botar no Mídia Sem Máscara, não sei se já tá lá. Vejam lá, Rachel Maddox falando, vamos dizer, dessa ambição de poder desmedida desse maluco que governa os Estados Unidos. É uma coisa incrível. Né? Olha aqui, a Anatel afirma que o monitoramento de chamadas somente será realizado com autorização dos consumidores. Mas monitoramento de chamada é uma coisa e você saber o conjunto das chamadas e quem ligou, o nome de quem ligou é outra. Hã? Tu já vai saber nome, número, endereço, telefone, CPF e RG de quem telefonou. Porra, o que é isto? Quer dizer que, veja, a nova modalidade de golpe de Estado e de revolução não é feita nem por meio insurrecional e nem mesmo por meio parlamentar, porque existe o golpe, propriamente dito, o golpe militar, se ajunta os tanques, vai lá, cerca o Palácio do Governo, né? E que nem fizeram lá no Chile, sai daí, seu filho da puta, agora é nós quem manda. Esse é o primeiro meio. O segundo meio, você dá um golpe parlamentar, quer dizer, você. Que aliás também foi o que aconteceu no Chile, porque o Allende foi derrubado por instrução do parlamento. Ou como se derrubou o Collor no Brasil. O parlamento pressiona o cara, sai daí. Não foi nem possível fazer impeachment, porque o cara se intimidou e pediu pinico e foi embora. Né? Mas agora tem o terceiro golpe, é o golpe administrativo, onde você muda completamente a estrutura de poder do país mediante medidas administrativas, não são leis. Não precisa votar lei, não passa pelo parlamento, o parlamento não precisa saber de porra nenhuma. Hã? E isto está sendo aplicado no mundo inteiro e sempre com o mesmo sentido. São duas operações simultâneas. Você diminui a soberania dos governos, soberania dos estados no plano internacional. E aumenta o poder dos mesmos governos sobre a sua própria população. Quer dizer, você está se criando uma hierarquia. Você tem um governo mundial, esse governo tem poder absoluto sobre os governos locais, e os governos locais têm poder absoluto sobre
os seus cidadãos, sobre a sua população. Então, isto está criando, como esse negócio não está sendo aplicado a esmo aqui e ali, mas é no mundo inteiro e é sistemático, então está na cara que está se formando a ditadura global desde já. E se as pessoas não acordarem para isto, a coisa vai ir até o seu amargo fim. Né? Aliás, por falar isso, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Tem um grupo de alunos meus, da Bahia, que está montando um debate na internet entre eu e o professor Alexandre Dugin. Alexandre Dugin é o criador da estratégia que ele chama de eurasiana, né? Que é, vamos dizer, mais ou menos a estratégia geral do Putin. Alexandre Dugin é uma espécie de guru do Vladimir Putin. Quer dizer, o homem cujo cérebro está por trás de todo o esquema de poder na Rússia. Eu não tenho a menor dúvida de que o professor Dugin é um homem de um talento extraordinário, de uma grande cultura e intelectualmente digno de todo respeito. Tá certo? Então, o debate será em torno da pergunta: quais são, vamos dizer, as forças, os agentes em ação vamos dizer, na disputa de poder no mundo e qual é o papel dos Estados Unidos nesse conjunto. Então, quando o debate não está marcado para começar, será um debate por escrito, será feito num site que será montado especificamente para isso, e o texto do debate será reproduzido no meu site e no Mídia Sem Máscara, no site do Inter-American Institute e nos sites que o professor Dugin escolher para isto. Não tem uma data ainda certa, mas me informaram que ele já está escrevendo a sua primeira comunicação. Também não sei quantas semanas vai durar o debate, né? Vai haver uma colocação inicial, as respostas iniciais, que eu e ele damos as coisas, daí seguem-se as colocações e objeções. Primeiro ele, eu fiz questão que fosse primeiro ele, porque é o seguinte: quem tem um plano global é ele, eu não tenho plano nenhum. Então eu estou entrando aí não como, vamos dizer, eu não sou simetricamente oposto ao professor Alexandre Dugin. Quer dizer, não é que ele tem um plano e tem um plano contrário. Não, ele tem um plano e eu não tenho nenhum. Eu estou entrando apenas como observador crítico. Né? Mas aí não venham me cobrar um plano alternativo. Não venham me dizer, mas se você não aceita a proposta do Dugin, o que você propõe? Eu não proponho porra nenhuma, eu só proponho que as pessoas parem de apresentar propostas. Eu já disse, o mundo seria muito melhor se não tivesse tanta gente tentando melhorá-la. Eu não tenho nenhuma proposta para um mundo melhor e acho que ninguém deveria ter, nem o professor Dugin. Né? Por mais inteligente que ele seja, ele, professor, por que você não vai fazer a coisa melhor do que o senhor ficar inventando um mundo melhor? Né? Olha, mundo melhor, Napoleão inventou um mundo melhor, deu só merda. A Revolução Francesa inventou um mundo melhor, deu só merda, né? Na Rússia inventaram um mundo melhor, deu só merda. Na China inventaram um mundo... Quando é que vão parar com essa história de mundo melhor, meu Deus do céu? Você vê que antes de uma certa data na história, antes do advento da chamada modernidade, ninguém tinha ilusão de melhorar o mundo. Todo mundo sabia que a administração do mundo é o assunto da esfera divina, e os seres humanos, no máximo, eles, né, mexem um pouquinho, arranham um pouquinho, um pedacinho, um fragmento insignificante da superfície de um planetinha. Isso é o máximo que nós fazemos. De repente, se espalha essa ideia do mundo melhor e todo mundo acha que pode reformar o mundo. Né? Quer dizer, hoje em dia você produz Hitlers e Mao Tse-tungs há centenas. Cada nova fornada de imbecis que sai da universidade tem milhões de salvadores do mundo. É um negócio impressionante. Quando é que isso vai parar, meu Deus do céu? Né? Agora aqui, o Daniel Smith, não, o nome dele não é esse, não é Daniel Smith, é Augusto Nascimento, perdão. Pergunta, por que o senhor defende tanto Léo Strauss? Ele está para o fiasco vergonhoso da administração Bush, que enfiou os Estados Unidos em atoleiros militares, dispersou o foco de combate ao terror, fez disparar as armas, como Marx está para o Gulag, Mao está para a Revolução Cultural. Mas quem disse que eu defendo Léo Strauss? Eu defendo Léo Strauss enquanto leitor e explicador de textos clássicos. Agora, como estrategista, todo mundo sabe que o Léo Strauss é um sujeito, sabe aquele intelectual abstrato que só entende de texto e não tem o menor senso prático, não sabe dirigir um velocípede? Ele era exatamente assim. Então é claro que um sujeito assim não pode dar palpite na política.
Eu acho que os tal do neocons fizeram a maior besteira, né, de acreditar em Léo Strauss. Então, é claro que eu tenho admiração pelo Léo Strauss quando ele está fazendo, vamos dizer, o que ele entende. Por exemplo, ele faz lá umas análises de Platão, Spinoza e Maquiavel, que são uma verdadeira maravilha. É o seguinte, ele, diferentemente dos professores de filosofia do Brasil, ele sabia ler um texto, ele sabia entender o que estava lendo profundamente e enxergava ali nuances que você não percebe. Então, como explicador de texto, ele é uma maravilha. O que não quer dizer que esteja capacitado para inventar uma estratégia que vai, vamos dizer, orientar um governo. É claro que não. Qual é a experiência política do Léo Strauss? É zero. Né? Nunca demonstrou ter uma compreensão verdadeiramente profunda do processo político, como demonstrou ter entendimento dos textos clássicos. Então, Léo Strauss era um grande professor. Não posso dizer um grande filósofo, não era um filósofo criativo, original, mas era um grande professor, um grande erudito. E ponto final. Aqui, Marcelo Milan pergunta: uma vez instaurado o regime comunista no Brasil, no que seria prejudicial a vida dos brasileiros mais humildes? Como viveríamos? Iguais aos cubanos e chineses? Além da falta de direitos, viveríamos como um curral de mão de obra barata explorada pelos mais poderosos? Mas é exatamente. Por que você acha, inclusive, que esses filhos das putas desses capitalistas americanos investem na China? Porque lá o trabalhador ganha $30 por mês e se fizer greve é demitido ou preso. Não tem greve, não tem sindicato, não tem encheção de saco, é a mão de obra mais barata do mundo. Você chega na indústria metalúrgica, os caras trabalhando de pé no chão, você tá entendendo? Se voa fagulha, pau no cu dele, tá entendendo? É assim, porra. Na Rússia era a mesma coisa, em Cuba a mesma coisa. Quer dizer, o comunismo é igual no mundo inteiro, meu Deus do céu. Quando é que vocês vão entender isso aí? Em primeiro lugar, o que é o comunismo? Diz, bom, nós temos aqui a luta de classe, os capitalistas estão explorando os pobrezinhos, então nós vamos ter que intervir e acabar com esta coisa. Então, de cara, você tem que criar um aparato de poder que seja mais forte do que a totalidade dos capitalistas. Hã? Entendeu? Quer dizer, o capitalista já enche o seu saco, não enche? Ele te enche o saco, te explora, às vezes mente para você, tá certo? Às vezes te vende uns negócios que não presta, que você não deveria comprar, mas compra porque acreditou na propaganda. Capitalista enche o saco. Agora você imagina um aparato de poder mais poderoso que os capitalistas, que ele tenha na sua mão não só o poder político, e militar e policial, mas também o poder econômico. Como a definição de comunismo é essa, é a fusão de poder econômico e político, meu filho. Numa democracia capitalista, você pode se refugiar do poder econômico no poder político e vice-versa. Por exemplo, o governo está te oprimindo, você procura lá os milionários, os caras ricos, para sustentar a sua campanha, você faz a campanha contra o governo com o dinheiro deles e você se safa. Ao contrário, você tem um capitalista te perseguindo, tu vai no governo, tu vai no aparato judicial e ele te protege. Agora, no socialismo funde as duas coisas, você está entendendo? Então, isso quer dizer que você não tem para onde correr. Socialismo é isso, não ter para onde correr. Porque a autoridade é centralizada, o poder é centralizado e o poder econômico também é centralizado. Então, isso nunca vai poder ser coisa boa. É gozado que as pessoas acreditam que tem gente que é socialista por boa intenção. Não existe boa intenção quando não existe amor à verdade. E não existe amor à verdade quando as pessoas não querem fazer as perguntas. E a pergunta principal é essa: o que é a porra do socialismo? Hein? O socialismo, meu filho, é a fusão de poder econômico com poder político-militar. E isso, coisa boa não pode sair daí jamais, 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 jamais. Concentração de poder, meu filho. Perante concentração de poder, a gente tem que fazer aquilo que o Bruno Tolentino dizia, era a pergunta que não quer calar. E a pergunta é a seguinte: mas o cu era de quem? É sempre o nosso, meu filho, é sempre o nosso. Quanto mais poder os caras tiverem, mais nós vamos nos fuder. Agora, aqui, Ana Luísa, né? Ana Luísa Magalhães, aqui. Sugiro que se comece uma grande campanha de denúncia contra radicais ateístas que ofendem e ridicularizam a religião. Segue o endereço do Ministério Público Federal, onde se pode fazer de forma rápida e segura denúncias contra o preconceito religioso. Olha, o pessoal mais perseguido, marginalizado e achincalhado no Brasil são os cristãos, meu Deus do céu. E no mundo, então? No mundo, você divide assim: na parte oriental, a moda é matar cristão.
continuam matando aí na base de 30 mil, 50 mil por ano. E no Ocidente, bom, ainda não começaram a matar. Mas o que eles fazem? Eles demitem, boicotam a carreira acadêmica do cara, tá entendendo? Marginalizam, não deixam trabalhar. Se você faz uma manifestação na rua, você vai preso. Se você está rezando na frente, você vai lá, está no movimento gay, você vai na frente, faz o sinal da cruz, está preso. Quer dizer, meu Deus, se isso não é perseguição, é o quê? Hã? Quer dizer, os cristãos estão sendo realmente retirados da sociedade, estão sendo marginalizados progressivamente e cada ano isso está ficando mais violento. E ninguém faz nada, se limita assim, vamos dizer, às vezes fazer uma declaração oficial. Então, Ana Luísa, você está montada na razão. Olha aqui. Né? O, o link para as denúncias é http://www.prsp.mbf.gov.br/digi-denúncia. Eu não vou repetir porque vocês podem pegar na gravação. Né? Olha aqui, ela continua aqui. As minorias usam e abusam desse expediente, nada mais justo que os cristãos, que são constantemente ridicularizados, ofendidos e menosprezados, usem as mesmas ferramentas. Você vê assim em parada gay. É um achincalhe geral da religião, porra. Aparece lá cara vestido de freira, com uma piroca de meio metro, é barbudo, vestido de freira, às vezes vai na igreja, força o padre a dar comunhão para ele, e o padre cagão dá, porra. Oh, meu Deus do céu. Né? Daí, diz ela, é possível fazer a denúncia de forma anônima, anexar imagens e links e dar todo tipo de informação que auxilie o enquadramento do criminoso. Olha aí, é o que tem que fazer. Agora, por que só denúncia anônima? Por que as entidades cristãs, meu Deus do céu, não movem oficialmente processo contra esses caras e fazer 5 processos, aí já acaba a brincadeira na mesma hora. Agora, como dizia o Edmund Burke, para que o mal prevaleça, basta que os homens de bem não façam nada. Né? Agora, saiu aqui no WordNet dele um negócio do repórter, pô, aqui esqueci de copiar o nome, Cashill, Jack Cashill, mais um, né? É aquele sujeito que estudou os escritos do Obama e depois partiu para as análises estatísticas e viu que aquilo não poderia ter sido escrito por Obama de jeito nenhum, mas que combinava muito com os estilos do William Ayers, né? Ele continuou investigando a vida do Obama e viu o seguinte, fala, olha, não existe nenhuma prova de que o pai e a mãe do Obama jamais se casaram. Você não tem um atestado, você não tem anéis, você não tem fotografias do casamento, você não tem testemunhas do casamento, você não tem nada. Em suma, não se sabe sequer quem é o pai do Obama. Obama, inclusive, mente, porque diz que o meu pai deixou a minha família quando eu tinha 2 anos e eu fui criado por uma mãe solteira. Mentira! O pai do Obama não ficou com a mãe dele nem 2 semanas. O cara se mandou logo, foi lá, deu uma e se mandou, porra. Se é que foi ele. Então, quer dizer, é impossível saber qualquer coisa sobre Barack Obama. O cara é o maior enigma da história humana, porra. Ele é o Moita. Barack Moita Obama. Como é que põe um cara desse na presidência sem saber nada dele? E pior, não pode perguntar. Se pergunta, ele já diz que você está fazendo teoria da conspiração. Quer dizer, perguntar agora fazer teoria da conspiração? Ora, porra! Alguém me pergunta aqui, deixa eu ver quem foi. Não tem o nome do cidadão aqui, o droga. O que você acha da política de tolerância zero com invasões do MST prometida por Alckmin? Olha, eu acho que já tinha que ser aplicado muitos anos atrás. O MST já passou das medidas há muito tempo. Agora aqui, a favor, 81% das pessoas consultadas são a favor. Continue essa enquete que saiu no Estadão, né? E vocês vão ver. Vai continuar constante isso aí. A maioria da população está com o saco cheio disso, porra. Né? Mas acontece o seguinte, o povo brasileiro ainda tem
vagamente algum senso de legalidade e ordem, mas as chamadas autoridades não têm nenhum, elas só querem saber de meter a mão, você entendeu? É um negócio incrível. Agora aqui, quando fala putaria, putaria, meu filho, é a especialidade dos organismos internacionais. Você fala ONU, Unesco, Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio, você sabe que só vem merda. Olha aqui, o Comitê Executivo da Unesco considerou que o túmulo de Raquel, Raquel da Bíblia, é patrimônio da religião islâmica e reclassificou o lugar como mesquita. Eu falo, como é, meu Deus do céu? Raquel está na Bíblia, a Bíblia judaica já está na Bíblia judaica milênios antes que existisse Islã. Quer dizer, o que é isto, pô? Não é uma questão de você tomar partido de uma religião ou da outra, mas peraí, mas o que é justo, porra. Né? Isso quer dizer que com essa resolução, a Unesco nega a Israel o direito de adicionar à lista de herança nacional os túmulos dos seus patriarcas, em Hebron, onde estão quase todos os patriarcas de Israel. Quer dizer, uma antecedência de 5.000 anos não quer dizer nada para vocês, ô seus porra? Né? Mas a Unesco já faz isso de sacanagem. É pra boicotar mesmo, tá entendendo? Olha aqui, o Fábio Ralston me manda, não dá para ler tudo, é muito comprido o negócio. Né? Ele disse que leu meu artigo sobre a técnica da rotulagem inversa, onde eu mostro como é que estão montando a sacanagem contra a Sarah Palin aqui, e ele em seguida viu um exemplo claríssimo disso, né? No portal, uma notícia que deram no portal Terra. Impopularidade de Sarah Palin chega ao nível recorde de 56%. E ele protesta. Ele fala, claro que esta reportagem é totalmente falsa. Isso aí é impossível. É só você ver o alcance da grande mídia americana e o do rádio, que é conservador, sabe? Pronto, você vê que não é possível um treco desse. Né? Você tem razão, Fábio, mas não dá para ler a coisa inteira que é muito comprida. É... Aqui tem um artigo. Alguém manda um artigo do Ricardo Sete no blog da Veja, reclamando contra o fato de os cadetes da Academia Militar de Agulhas Negras se colherem como patrão-general Emílio Garrastazu Médici. Né? E o Ricardo Sete, que é um sujeito que eu sempre tive amizade com ele, boa pessoa, né? E nunca me pareceu mais comunista do que o compatível com a racionalidade humana. Né? Então, o que é isso, Ricardo Sete? Por que eles não podem botar o nome do general? Se o general presidiu o Brasil, é verdade, num período em que tinha um grupo de 2.000 pessoas que sofreu muito na mão dele. Né? Os terroristas comunistas sofreram na mão dele. Agora, o país progredia, havia ordem e segurança, o brasileiro podia circular na rua sem medo de ser assassinado ou roubado. O país cresceu economicamente à base de 15% ao ano. E, veja, hoje o pessoal do Fome Zero se gaba de que eles melhoraram a vida de 30% da população brasileira. 30% foi a mesma proporção dos que foram beneficiados no tempo do Médici, porra. E ninguém fala nada. Só que no tempo do Médici não era com dinheiro extorquido de imposto, era com emprego que foi gerado naquela época. Né? Então foi um período de grande prosperidade e, embora se possa criticar o governo por algum excesso cometido na repressão ao terrorismo, olha, eu acho que o Médici foi o maior presidente que o Brasil já teve, pelo menos do ponto de vista administrativo. Politicamente não foi grande coisa, mas a obra de restauração da economia nacional que se fez naquele tempo é um negócio que não se pode esquecer facilmente, não. Então qual é o problema de você homenagear o Médici? Se fizesse lá a turma Carlos Marighella, você ia achar bom? Né? Né? Turma Salvador Allende. É... Daí diz ele, na Espanha de hoje é impensável uma turma de cadetes sequer pensar em adotar o ditador Francisco Franco como padrão. Você está muitíssimo enganado. Está muitíssimo enganado, Sr. Ricardo Sete. Né? Tem alguém na linha aí. Quem é? Alô? Alô?
Rodolfo, tudo bem? Bem, eu queria saber se é possível fugir da punição da lei anti-homofóbica se a pessoa simplesmente faz referência a uma passagem bíblica de condenação à sodomia, por exemplo. Meu filho, a lei foi feita para botar na cadeia quem fizer essas citações bíblicas. Foi feita para isto mesmo. Você veja a situação do Júlio Severo, meu Deus do céu. Que crime cometeu o Júlio Severo, além de dizer que na Bíblia está escrito que o homossexualismo é pecado. Ele só disse isso. Ele repetiu um montão de vezes. Então ficou caracterizado como o cara, né, anti-gay, né? O evangélico anti-gay. Perseguido pela polícia, pela justiça, teve que sair do Brasil, tá no exterior, trocando de país como quem troca de cueca, com mulher e 4 filhos pequenos, comendo pão que o diabo amassou. Isso aí é perseguição mesmo. E eles vão fazer isso com todo mundo. Não tenha a menor dúvida. A lei foi feita para isto. Isso aí faz parte da guerra mundial ao cristianismo empreendida pelas centrais globalistas que comandam a esquerda brasileira e comandam o movimento gay, comandam o movimento abortista e tudo mais. Certo? Mas é que eu pensava que a lei tratava da pessoa, ela mesma dizer que a sodomia é pecado, por exemplo, e não uma referência. Se você faz a referência, se você simplesmente citar, até um gay pode citar, até um gaysista pode citar. Agora, se você cita aprovando ou mostrando que você crê naquilo, você está endossando. Então, automaticamente, tu é culpado. Certo? Agora, é o seguinte: eu tenho por norma, pessoalmente, tenho por norma não dar palpite na conduta sexual de ninguém. Se ele quer dar, que dê. Agora, não vem dar para mim, hein? Tá certo? Então, quer comer o cu do outro? Coma, que não seja o meu. Tá certo? Agora, transformar, vamos dizer, estas fantasias sexuais na base do movimento político e declarar que elas são origens de direitos, isso é a coisa mais absurda, mais nazista que eu já vi. Né? Mesma coisa assim, eu querer comer a mulher do vizinho, então eu faço uma lei decretando que eu tenho o direito de comer a mulher do vizinho e que ele aqui não tem. É a mesma coisa, meu filho. Você não pode transformar desejos sexuais em fonte de direitos. Isso é coisa monstruosa. Mesmo porque esses desejos são mutáveis. O sujeito pode. Um dia é gay, no outro dia ele é sadomasoquista, no outro dia ele é fetichista. Sei lá, isso aí pode mudar. Né? O Michel Foucault começou, né, com gaysice. Daí ele foi evoluindo, passou para o sadomasoquismo. E no fim, ele já disse que o negócio do sadomasoquismo já tinha transcendido o sexo, já não era nem mais sexo, era outro treco metafísico. Tá entendendo? Então, como é que vai fazer? Ele vai perder os direitos de gay? Agora, meu filho, não sou mais gay, eu aderi aqui ao cuecão de couro. Né? Conserva os direitos gay. E qual é a prova que o sujeito é gay? E se um cara que não é gay, né, declara que é? Quem vai provar? Vai fazer o teste da farinha, meu Deus do céu? Quer dizer, essa coisa totalmente arbitrária, isso é uma gozação sinistra. Isso vai desmantelar todo o sistema jurídico de qualquer país onde ser adotado. Aguarde uns anos e você verá. E foi feito para isto. Isso aí é a técnica do que se chama reivindicação impossível. É uma reivindicação que, se não é atendida, gera descontestamento. Para ser proibida, como o Mein Kampf do Hitler, por exemplo. Como é? O senhor acredita que a Bíblia pode chegar a ser proibida? Pode chegar a ser um livro proibido? Não, mas pode ter trechos censurados. Né? Certo. Ou então obriga os caras, não, você pode publicar, mas tem que botar uma nota dizendo que isso aí era antigamente, que agora não é mais assim, que agora pode dar, pode chupar pica, fazer o que você quiser, que está tudo santificado. Ok, obrigado, Olavo. Obrigado, eu. Peraí, tem mais alguém na linha, vamos ver. Alô? Alô? Boa noite, professor. Boa noite, quem é? É Sebastião Carvalho, aqui de São Paulo, Marília, São Paulo. Sebastião Carvalho, tudo bem? Graças a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito de que assistiu na TV Senado essa madrugada a Fátima Cleide com o pessoal sobre o bullying homofóbico na escola. Um absurdo. Né? Alô? Alô, estou ouvindo. Continue, continue. Pois não.
problema do GLBT, né? E falou o professor Ladari, lá da Paquinder, o Beto, mais aluno, um monte de gente no mesmo diapasão, né? E nós temos que aguentar isso. E, por fim, o representante do Ministério da Educação, o senhor Álvaro Lázaro, fala uma pérola maravilhosa a respeito de Platão. Falou que nós tínhamos que seguir como ocidentais, que Platão escreveu no seu famoso texto do Banquete, que descreve o amor homossexual como uma maravilha, uma coisa sem compromisso, e que tudo aquilo devíamos seguir, não é? Então, achei um absurdo. Então, estou denunciando isso. Quem foi esse senador? A senadora Fátima Cleide era presidente da Mas quem foi que falou o negócio do Platão? Álvaro Lázaro. Álvaro Lázaro. Vai tomar no cu, Álvaro Lázaro. Você nunca leu o Banquete de Platão, rapaz. O que acontece é o seguinte, durante a conversação ali os caras fazem isso e fazem uma teoria sobre a origem da homossexualidade. Porém, depois, o Sócrates vai dormir e chega lá o Alcibiades fazendo proposta gay para cima dele. E o Sócrates mostra taxativamente a sua desaprovação a essa conduta. É? Então não vem me dizer que essa história que Platão aprovava o negócio, aprova, isso é cultura de almanaque, Álvaro Lázaro, vai ele estuda. Não vou nem mandar ele ler a República de Platão, o diálogo Blanquete de Platão, porque ele morre na página 12. Né? Tem congestão cerebral. Puta que pariu. Por que a gente tem paciência com esses vigaristas? Charlatão de merda. Isso é charlatanismo intelectual do grosso. Ele que está comandando toda a movimentação para as escolas públicas brasileiras, de fazer um movimento para mostrar para as crianças o que é o LGBTQ. Eu acho que discriminação não concordamos, acho que o senhor também não concorda, mas não de se obrigar para a goela abaixo o que eles querem. Né? Mas, meu filho, o que é discriminação? Você fazer uma piada é discriminação? Os caras falam coisa muito pior, muito mais violenta contra a Igreja Católica, contra Jesus Cristo, contra a Virgem Maria, e ninguém fala nada, porra. Então nós vamos ser obrigados a engolir toda ofensa, porque se a gente reagir, é bullying. Isso aí é autovitimização teatral, autovitimização fingida. Você acha realmente que existe discriminação gay na sociedade brasileira? Ora, meu Deus do céu, o Brasil é um país que as vovós assistem show de traveco às 3 horas da tarde, junto com os netinhos, pô, e ninguém fala nada. Eu nunca vi, olha, eu estou no jornalismo há 45 anos, meu Deus do céu. Que 45? 45 anos. Eu nunca vi ninguém ali perder emprego ou ser rebaixado por ser gay. Ao contrário, meu filho. Todo mundo era promovido. Vai dizer que, então, nas universidades, nas igrejas. Por que é isto? Pô, tem padre rezando missa com rímel nos olhos e batom, meu Deus do céu. O que é um assinte? Esse assinte pode. Agora, se a gente reclamar, então isso aí é bullying. Nós estamos ofendendo a dignidade do padre. Agora ele está cagando em cima da própria igreja. E isso aí pode. Quer dizer, é claro que isso é uma lei iníqua. Agora, se é a favor de perseguição e discriminação, é claro que não. Eu já comprei briga de rua para defender um traveco que os outros estavam agredindo. Só eu e uma moça lá, a garçonete do bar, o resto ficou tudo olhando. Nós fomos lá, então os caras não bateram em nós também porque não quiseram. Mas, então, é claro que a gente é contra. Isso aí é uma questão de dignidade elementar, que não quer ver ninguém humilhado, ninguém pisoteado, principalmente por causa das suas inclinações sexuais. Né, que é uma coisa na qual a gente sabe que a pessoa não tem o controle total. Né? Agora, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: por um lado, eles dizem que esse negócio é genético, que não, como é que se diz, não é livre escolha, que o sujeito nasceu assim. Por outro lado, eles dizem que os papéis de homem e mulher são estereótipos criados culturalmente. Ora, como é que o sujeito pode nascer com a predisposição genética de copiar um estereótipo criado culturalmente? Isso é uma coisa totalmente absurda. Então esses caras eles ficam inventando moda, tá entendendo? Os argumentos não são sérios, não são sinceros, não são verdadeiros. Isso aí é disputa de poder e disputa de verba, tá certo? E é um poder abusivo, porque é o poder de humilhar os outros. Eles não estão se defendendo contra a humilhação, não, eles estão adquirindo poder. Que é a pessoa que foi mais perseguida e humilhada do que Júlio Severo, meu Deus do céu, por causa de delito de opinião? Mas eu fiquei contente, professor, com a declaração de um próprio ativista do Ele falou assim que eles tinham que repensar tudo, que eles perderam muito com a última eleição
Mas é evidente. Quer dizer, eles estão fazendo a discriminação organizada. Discriminação, por exemplo, agressão homossexual. Você conhece algum cara religioso que vai agredir, bater em homossexual ou matá-lo? Então por que nós temos que levar a culpa do que psicopatas, e muitos psicopatas, eles próprios homossexuais, fazem? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Estupro em cadeia. Todos os estupros em cadeia são estupros realizados em cadeia são estupros homossexuais. Todos eles, sem exceção. E nós vamos levar a culpa disso? Agora, aqui, vocês não queiram saber o que inventaram aqui. Agora, o governo americano decidiu, o Ministério da Educação aqui decidiu que mensagens homossexuais, ensino homossexual deve ser passado para as crianças nos livros de todas as matérias, incluindo geografia, história, matemática, gramática, etc, etc. Tem que ter mensagem gay em tudo. É um negócio absolutamente avassalador. Agora, a campanha anticristã pode prosseguir. Inclusive essa vagabunda mentirosa dessa Dilma Rousseff, que ela tirou o crucifixo do gabinete, né? E daí espremeram e ela, não, que o crucifixo não era nosso, era do presidente Lula, ele levou para casa. Era do presidente Lula o caralho, que a gente tem aqui fotografia do mesmo crucifixo na parede, no tempo do Itamar Franco. Vai mentir na casa do caralho. Não tenho nenhum respeito por você não, sua vagabunda mentirosa. Mas mentirinha de criança, pô. E a gente respeita uma pessoa dessa, meu Deus do céu. Né? Tem mais alguém na linha? Quem é? Caiu. Então, essa semana eu mandei para o Diário do Comércio aqui um artigo sobre o tal do professor Miguel Nicoleles, que esse mentiroso do Luiz Carlos Azenha, no site dele Viu o Mundo, diz que ele está sendo alvo de perseguição da extrema-direita. Né? E perseguição quer dizer 2 artigos que saíram reclamando porque o cara é gaysista, abortista e está lá numa instituição católica que é a Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano. Com tanto cientista católico eminente por aí, tem que escolher logo um gaysista e abortista. Né? Não que ele não tenha o direito de estar lá. O direito ele tem, uma vez foi convidado. Nós estamos questionando não o direito, mas a moralidade, tá certo? E a decência deste convite. Daí já diz, está sendo perseguido. Então, imediatamente o cara comunicou lá a Duke University, onde ele trabalha, já reforçou o policiamento, já está investigando e monitorando o caso. Hã? Daí pergunta para ele, mas o senhor recebeu alguma ameaça? Não. Quer dizer, isso é uma encenação. O cara não recebeu ameaça nenhuma e já está se fazendo de vítima da extrema-direita violenta. Então eu mandei lá 2 artigos. Né? Um acho que já saiu. 2 que chamam a técnica da rotulação inversa. Número 1 e número 2. Não sei se o 2 já saiu. Mas não deixe de ler para você ver até que ponto esse Miguel Nicoleles é um sujeito que mente com uma cara de pau extraordinária. Quer dizer, eu não conheço o trabalho dele em neurociência. Suponho que seja até um trabalho honesto, mas saiu ali do estrito domínio do laboratório. O sujeito é inventador de moda, histérico, fingido, porra. Tá lá. Até escreveu o artigo último. Chama-se Da Histeria Política. Não sei se dá tempo de ler para vocês, acho que não dá, não. É uma pena. Mas vocês leiam lá no site do Diário do Comércio e também no meu próprio site, no Mídia Sem Máscara. Chama-se Da Histeria Política. E os outros 2 chama-se Da Rotulação Inversa, número 1 e número 2. Aqui o Fábio Player manda um negócio aqui falando do Sebrae, né? O novo chefe do Sebrae, Paulo Okamoto, nunca foi empresário e está lá cagando regra em cima dos empresários. Né? Sem avisar os caras o seguinte, que você quer ser empresário, então você vai ter que enfrentar a legislação empresarial pavorosa, pior do mundo, legislação fiscal horrível, legislação tributária que é uma putaria generalizada, legislação trabalhista horrível e impossível de cumprir. Se você vai cumprir todas as suas obrigações trabalhistas, aquilo foi calculado para levar você à falência. Então, isso não é legislação, meu filho, isso aí é geração de crise, geração proposital de crise. Né? Você vê no Brasil, se você for cumprir todas as leis tributárias e trabalhistas, a sua vida ficou impossível. Então, é
toda a sociedade está criminalizada a priori, porque você nunca vai estar dentro da lei. Quem não sabe que isto é uma técnica? Técnica de aumentar desmesuradamente o poder do governo e de tornar os cidadãos impotentes para reagir. E assim é por isso. Você tem muita razão em reclamar do Sebrae. Chaim Lior me pergunta: eu gostaria de saber se a reforma protestante tem alguma relação com o surgimento dos movimentos revolucionários. Olha, é o seguinte, a reforma não começou como um movimento revolucionário, mas ela gerou vários. A começar pelo calvinismo. O calvinismo, este sim, quer dizer, a versão suíça do protestantismo, foi um movimento revolucionário porque buscou uma tremenda centralização do poder, aliás, inventou o primeiro governo totalitário da Europa. O governo controlava a vida particular de cada um, você tinha a polícia dos costumes que investigava o que cada um estava fazendo dentro de casa, e tinha uma rede de espiões e informantes para tudo quanto é lá, uma coisa medonha. Né? E tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O que piora a coisa ainda. Mas isso não estava nos planos iniciais da reforma protestante. O Lutero, quando começou, ele não tinha muita pretensão, não. Depois a coisa foi crescendo por si mesmo. Né? E, inclusive, quando surgiram movimentos revolucionários de dentro da esfera luterana, o Lutero imediatamente ficou com medo e se aliou aos governos para reprimir o movimento revolucionário. Né? Mas, então, embora a reforma protestante não fosse em si mesma um movimento revolucionário, deu nascimento a vários. Maia Woley pergunta: estou prestes a me matricular no curso de filosofia do Mackenzie e não consigo avaliar se esse curso vale a pena. Eu não estou informado sobre o curso do Mackenzie. Porém, é muito simples você avaliar. Você veja a produção escrita dos professores, tá certo? E veja se lá tem algum filósofo de verdade. Filósofo de verdade é um sujeito capaz de oferecer uma resposta pessoal a problemas fundamentais da filosofia, tá certo? E, vamos dizer, fazer avançar o debate filosófico. Se algum deles fez isso, coisa que eu duvido, então talvez exista lá um filósofo. Não é possível aprender filosofia senão na presença de um filósofo atuante. E filósofo não é o sujeito que só que estuda a filosofia dos outros, não. É o filósofo que tem algo pessoal a dizer perante, vamos dizer, os grandes problemas da filosofia atual e passada. Tá certo? Então, no Brasil, o último filósofo do qual tive notícia foi o Mário Ferreira dos Santos. Também tem o Wilhelm Flusser, mas o Flusser não era brasileiro, o Flusser era tcheco. E no Brasil ninguém ligava para ele, porque ele escrevia artigo de jornal. Então o pessoal, o Flusser não é filósofo, ele é só jornalista, ele não tem nem diploma em filosofia. Né? Daí o Flusser se encheu o saco disso, foi na Alemanha, mudou para a Alemanha, onde hoje é considerado um dos grandes filósofos alemães. Tá vendo? Se fudeu. Foi que nem aquele pessoal que mandou, né, os joalheiros judeus do Recife mandaram embora. Os caras foram para Nova York e hoje se encheram os nova-iorquinos de dinheiro. Então, é isso aí. Eu acho que o nosso tempo acabou. Tem várias cartas interessantes aqui, mas não vai dar tempo de comentá-las. Então, algumas ficarão para a semana que vem. Espera aí, tem mais alguém na linha? Fale rápido que está acabando. Espera aí, isso aí é minha própria voz sendo reproduzida aí. Quando liga para cá, baixa o volume do computador, pô, senão fica duas vozes. Então, agora não há mais tempo de responder nada. Até a semana que vem, muito obrigado.